Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao Sustentabilidade Brasil, nosso podcast que trata sobre meio ambiente, ecologia, clima. Hoje o nosso bate-papo vai ser justamente esse, sobre clima, mudanças climáticas, sobre o nosso inverno que está chegando por aí, né? Como que vai ser esse inverno? Vai ser mais frio do que o ano passado? O nosso convidado é Hugo Ramos, ele que é meteorologista do Incaper. Hugo, bem-vindo. Prazer em ter você aqui com a gente. Olá, Fernanda, prazer, né, todo nosso. Em nome do Café, mais uma vez agradecemos a oportunidade, né, estamos aí à disposição, né, para poder, né, conversar com todo mundo aí, né, com você, com todos aí que estão nos assistindo, né, para falar um pouco mais, né, contribuir um pouco, né, sobre as informações, né, do tempo e do clima no Espírito Santo e suas oscilações. Começar sabendo um pouquinho de você, você é do Pará, né? Sim, sou paraense, né, tenho 40 anos de idade, já moro no Espírito Santo, já vou completar 18 anos. E desde quando eu cheguei, né, lá no final de 2007, a gente vem atuando aí, né, no Incapé. Comecei como bolsista ainda, né, na unidade lá de Linhares, já dentro de um projeto que era o projeto Sistema de Informações Agrometeorológicas do Espírito Santo, né, que foi implementado há mais ou menos 20 anos. Né, esse projeto ele foi um marco, né, de transformação, né, da compreensão da meteorologia no Espírito Santo. Porque antigamente, né, antes de chegar aqui, as pessoas referiam-se ao Espírito Santo, né, nos portais de previsão do tempo como leste de Minas, sul da Bahia, né, norte do Rio de Janeiro. E a partir do momento que a gente passou a compreender, né, a atuação dos sistemas meteorológicos aqui no estado, né, além do registro, né, dos principais desastres, né, ocorridos aí por eventos meteorológicos extremos, a gente passou a ter uma certa visibilidade, né, e passou, digamos assim, a compreender, né, o clima nesse estado, que a gente até fala que ele tem características bastante distintas, né? O norte ele tem uma característica próxima, semelhante ao semiárido. Nós temos uma região serrana, né, que podemos até falar aí da região de Pedra Azul, que, segundo aí alguns portais, ele fala que tem, né, um dos climas mais perfeitos do mundo, né? Nós temos a região metropolitana, que, né, tem a proximidade com o mar, e temos também a contribuição marítima, que acabam, né, garantindo as chuvas aqui ao longo do ano inteiro. Então, a gente fala que aqui no Espírito Santo tem um clima específico para cada tipo de pessoa. Por isso que é um estado bom, acolhedor, agradável, né? As pessoas do Brasil que queiram conhecer o Espírito Santo, pode vir, que tem um clima garantido para todo mundo o ano inteiro. Agora você falou aí dos nossos climas, né, desse monte de clima que a gente tem. Agora o Espírito Santo tem um detalhe que parte está no semiárido, né? Tem vários estados, vários municípios do norte, noroeste que estão no semiárido. Existem aí trabalhos para se colocar o Espírito Santo inteiro no semiárido. O que significa isso do ponto de vista meteorológico? A gente já está realmente nessa fase de semiárido? Bem, se a gente for levar em consideração a evolução do clima ao longo dos anos, né, nós já tivemos aí vários eventos de estiagem, né, documentos das décadas de 70, 80, 90, né? Vale destacar que ali em meados dos anos 70, 80, o Espírito Santo fez um convênio com o governo do Ceará para poder fazer pesquisas específicas na questão da seca. Nós tivemos aí alguns eventos repetitivos de estiagem que causaram, né, bastante prejuízo, né, principalmente para os municípios do Norte Capixaba, tanto na questão do abastecimento urbano, como na questão, né, da disponibilidade hídrica, né, para as plantações. E como é que funciona? Né, no ano de 2017, né, de acordo com os estudos da SUDEM, eram mais ou menos ali 750 municípios que o Espírito Santo ainda não tinha acumulado uma das características que enquadravam no semiárido. Porque para poder você definir o município da região do semiárido, de acordo com essa portaria, né, da SUDEM, precisa ter 3 características. A primeira, né, que o acumulado de chuvas anual seja abaixo de 800 milímetros. A segunda é que o índice de aridez, que é uma das variáveis do balanço hídrico, seja acima de 0,6. E o terceiro, que é o mais complicado, porque depende muito da estrutura de dados, é que o número de dias sem chuva dentro das séries históricas sejam superiores a 60%, ou seja, 60% dos dados serem valores zero.
Em 2017, o Espírito Santo ainda não tinha sido enquadrado nessa situação, porque passamos ali por um período até de chuva razoável. Mas vale lembrar, né, principalmente aí, meados da década passada, né, que tivemos ali um dos principais eventos de seca, né, até então registrados, porque tinha um lá nos anos 60 e depois foi retomado, né, entre os anos de 2014 e 2017. Teve um em 89 também, que foi um evento de seca, não teve? Sim, que teve 9. Um período, né, de prolongado. Então, esses eventos de seca eles foram passando a ser recorrentes. E, de acordo com a evolução do clima nesse período, quando, né, o grupo de trabalho que atuou junto à SUDENE atualizou esses dados, eles observaram que 6 municípios do Espírito Santo, né, mesmo que seja na borda, né, da região, mas eles passaram a ter características de semiárido, né, que é montanha, que é Mantenópolis, que é Itaguaçu, Itarana, e não me lembro agora dos municípios ali da região, mas se a gente for pegar aquela borda ali, eles estão enquadrados. No extremo norte ali, no extremo norte do noroeste do estado. Mas antes disso, mesmo quando não tinha, né, municípios enquadrados nessa categoria, a SUDENE ela já atuava, né, nos municípios acima do Rio Doce. Então, com essa tendência crescente das mudanças climáticas, né, que já estão aí na porta, a gente antigamente pensava que poderia ocorrer no final dessa década ou então no final do século, a gente já vê que a situação ela já está bem mais acelerada. De fato, né, é um começo, né, já que nós temos 6 municípios que já são enquadrados nessa categoria, né, agora daqui para frente, né, com a evolução do clima, como pode ser isso, né? Existem as projeções climáticas que apontam aí, né, se não houver nenhuma mudança de atitude, nenhuma mudança de cenário, ela pode se evoluir, né? Até o governo do Estado do Espírito Santo, com o plano estadual de adaptação, está investindo em pesquisas, né, para que, se caso a situação se permaneça assim, como o Estado vai se adaptar, pode ser que daqui para frente haja necessidade de um aprimoramento da política, né, de proteção a esses municípios ou até mesmo o estado inteiro, né, podendo ser aí uma região vulnerável à ocorrência de secas mais severas e mais frequentes aqui no estado. Agora, por exemplo, a gente tem o norte, né, que tem menos chuvas, às vezes tem temporais também, mas a gente tem uma região aqui no Espírito Santo que volta e meia está entrando em noticiário por causa de chuva, que é o sul. A gente tem ali Mimoso do Sul, né, que teve várias tempestades, vários temporais aí, uma que acabou com a cidade, eu não vou me lembrar o ano agora, mas 2024. 24? Uhum. A gente teve Conha, né, que também acabou com a cidade, acho que foi 19, talvez. Uhum. A gente teve Cachoeiro também, aquela enchente de Cachoeiro. Por que está tudo concentrado ali? O que acontece naquela região ali que está tão suscetível a tantas catástrofes por conta de chuva? Então, como eu falei no começo, o Espírito Santo ele tem vários climas. E nessa região, né, no sul do estado específico, a gente tem, né, uma região de um relevo mais acidentado, né, concentração de montanhas ali, né, temos o 3º ponto mais alto do Brasil, né, que é o Pico da Bandeira. E por conta disso, né, a ocorrência das chuvas ela tem algumas características interessantes. Primeiro, nos meses que normalmente chove, né, entre os meses de outubro ao mês de março, normalmente as chuvas elas têm um avanço de sistemas frontais, né, de frentes frias. E nessa ocorrência acaba ocorrendo, né, chuvas bastante intensas, porque há aquele contraste de massas, né, uma massa de ar quente contando uma massa de ar frio, favorece a instabilidade e chuvas de grande de grande volume em curto período de tempo, perdão. Então, assim, e considerando até a própria cadeia de montanhas, quando a umidade começa a subir a montanha, ela começa a ganhar energia suficiente para poder provocar chuva. Por isso que a gente tem, né, bastante trovoadas ali distribuídas ao longo da região serrana, quando tem essas condições naturais. Lógico, né, vale ressaltar também que as bacias hidrográficas, né, no Espírito Santo, principalmente na região sul do estado, são bacias de resposta rápida, ou seja, choveu aqui, né, ali na região de Afonso Cláudio, né, onde é a nascente ali do Rio Itapemirim,
logo 6 horas depois, 8 horas depois, aquela água já está chegando ali, né, próximo à cachoeira. Então, o processo, digamos assim, né, de aceleração, né, do nível dos rios, né, muito rápido, né? É muito rápido. Então, quando você tem uma chuva intensa, você já tem que fazer todas as estratégias de remoção de pessoal. E lógico que isso aí é uma coisa que vem avançando, né, os investimentos vêm sendo, né, a cada novo desastre, né, vão se reforçando os investimentos, e a gente sabe que o Espírito Santo ele tem condições, né, de fazer uma gestão tanto dos recursos hídricos, tanto quanto do monitoramento meteorológico, que possam ser favoráveis a isso. Então, a gente observa que nessa região ela tem uma característica, né, por ser uma região montanhosa, as chuvas ali elas são de forte intensidade no curto período de tempo. E outra coisa também, que também são, né, efeitos diretamente associados a mudanças climáticas, é que nos últimos anos, se a gente for comparar as 2 últimas normais climatológicas, as chuvas elas têm sido concentradas em eventos muito mais intensos. Por exemplo, se a gente for pegar a frequência de chuvas com um nível de acumulados superiores a 50 milímetros em uma hora, né, nas últimas décadas aumentou praticamente 3 vezes. Né? Se a gente for pegar ali, né, uma frequência ali de 8 eventos, né, de chuvas acima de 50 milímetros, né, espalhados ali pelo sul, a gente tem hoje mais acima de 20. E todos eles ocorrem na mesma época do ano. Então, por isso que a concentração de chuvas aumentou, porém, o período chuvoso há um encurtamento, né? Ficou mais estreito, digamos assim. A gente tem períodos longos sem chuva, mas quando começa a chover, chove bastante concentrado. Se a gente for lembrar, né, do começo desse ano, na primeira quinzena de janeiro tivemos ali chuvas intensas no norte do estado, né, que acabou ali pegando ali na região de Linhares, Rio Bananal, né, mais ou menos ali em Governador Lindenberg, ali próximo. Já, né, no mês de março tivemos algumas chuvas ainda espalhadas no sul, até causando um pouco de preocupação se comparar ao que aconteceu um ano atrás em Mimoso do Sul. Então a gente vê que daqui para frente esses eventos passarão a ser mais com um tempo de duração menor, porém as intensidades estão ficando cada vez mais fortes, né? A força das chuvas estão ficando cada vez maior. Isso é horrível, né? Porque o correto, né? Eu sempre lembro da minha mãe falar, a chuva boa é aquela que vem mansa e demora e fica 15 dias chovendo para lavoura e tal. Porque essa chuva rápida, ela limpa o solo, né? Tira todo o nutriente do solo, não dá tempo de infiltrar e ir lá para os lençóis, quer dizer, é uma tragédia, né, Hugo? E se a gente for pensar muito, né, passa muito pelo processo, digamos assim, primeiro, do estabelecimento das cidades, né? Muitas das cidades elas tiveram um vetor de desenvolvimento, primeiramente no leito dos rios e em seguida ao longo das estradas. Então, o processo, digamos assim, de formação das cidades acabaram, digamos assim, sufocando o leito dos rios. Né? Se a gente for ver municípios da região serrana, né, e até na região metropolitana mesmo, a gente vê os canais praticamente confinados numa certa linha. Né, aquele alargamento natural, né, do que acontecia antigamente, né, no leito dos rios ou dos valões hoje, né, basicamente ficou confinado. Então, muita água concentrada numa região, quando ela sai levando tudo. Então, esse processo de desenvolvimento, ele requer um certo planejamento para poder mitigar esse tipo de problema. E isso as cidades elas têm que começar a pensar, até mesmo por quê? Porque daqui para frente a população só cresce. E onde é que a gente vai poder acomodar essa população crescente? A maioria das cidades hoje buscam o desenvolvimento. Como a gente pode fazer um desenvolvimento sustentável, né, para poder receber as pessoas, acomodar elas em regiões onde não faça pressão, né, nas zonas, digamos assim, naturais, para que não haja esse tipo de consequência no futuro. Então a gente tem que a cada dia pensando mais, né? Cada evento desse chuvoso, ele nos dá uma lição e a gente tem que aprender a partir da ocorrência desses eventos.
E eu queria entrar agora um pouquinho no tal do El Niño e a Laninha, né? El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, me corrija se eu estiver errado. Laninha é quando esfria tudo por ali. E eles falam muito que o El Niño, ele faz parar a chuva no Espírito Santo, até porque 14, 17, que a gente teve a grande seca, a gente teve aquele super El Niño. Aí outros falam que Laninha faz o inverno ficar mais frio. Enfim, o que tem de verdade, o que tem de mentira? O que o El Niño e o que a Laninha influenciam no clima aqui no Espírito Santo? Vou falar do contexto mundial para chegar aqui no estado. Mundialmente, né, o sistema... vamos falar o El Niño como um sistema climático só, que é o El Niño Oscilação Sul, né, que é de acordo com o que os estudiosos normalmente falam. Então, esse aquecimento, que é o El Niño, ou resfriamento, que é a Laninha, ele provoca uma alteração dos ventos em nível mundial, né? E até mesmo por experiência, por pesquisas, ele influencia 20 áreas no mundo, sendo, isso eu estou falando na questão das chuvas, né? Diretamente ele afeta 20 áreas no mundo, sendo que no Brasil ele afeta 3, a região amazônica por um todo, o leste da região nordeste e a região sul do Brasil. Por quê? Nessas áreas há uma mudança do padrão dos ventos em que transporta a umidade de uma região para outra. Então, por isso que nos anos de El Niño, né, a gente observa muito a questão da cheia, né, da região amazônica, do leste e do nordeste, enquanto que o sul do Brasil ele fica seco. E quando é no caso do Laninha, a região amazônica chove bastante, o leste e do nordeste também, há uma seca na região amazônica, o leste do nordeste também fica seco, enquanto que a região sul chove. Vamos fazer essas associações dos últimos eventos, né, de clima extremo que tivemos no Brasil. Né? No ano de 2024, a gente estava, né, sobre a influência do El Niño. O que aconteceu? Tivemos chuva excessiva no Rio Grande do Sul, enquanto que a região amazônica e o nordeste estavam passando por um período de seca, ou seja, o leito do rio estava ali, tanto que possibilitou um aumento de queimadas lá na porção centro-oeste do Brasil, aqui na região, né, do centro-sul ali, até por conta, né, do transporte dos ventos ali, que favoreceu uma quantidade maior de fumaça, acabou desenvolvendo mais tempestades. Então, assim, os mecanismos de ocasião, né, acabaram potencializando. E o que aconteceu ali na região nossa do Espírito Santo? Um ano que estava de El Niño, choveu. O ano que estava de Laninha também choveu, porque se a gente for pegar março do ano passado, que choveu em maio no Rio Grande do Sul, em março já tinha chovido aqui. Se a gente for pegar 2023, a gente teve eventos isolados de chuva aqui. Então, assim, quando a gente fala, né, os principais pesquisadores, que a parte central da América do Sul, incluindo a parte central do Brasil, a gente chama de uma grande região de indecisão. Porque quando ocorrem esses fenômenos, isso eu estou falando em relação à chuva, nessas regiões ela não tem uma característica certa, porque existem outras forçantes climáticas ao redor do mundo que, conjugado com o El Niño e com Laninha, vai potencializar ou diminuir consideravelmente o regime de chuvas aqui no estado. Agora, em relação à temperatura, já é um pouco diferente, né? As temperaturas em anos de El Niño possibilitam, sim, aqui no Espírito Santo, períodos de calor com temperatura acima da média. Enquanto que, em anos de Laninha, a gente tem eventos de calor, no caso, né, nos meses de verão, temperaturas abaixo da média. Mas também tem um porém. No último ano, a gente estava sob o efeito de Laninha, mas o mundo estava sobre um padrão de aquecimento que já vai mais ou menos aí completar 2 anos, que praticamente desmistificou a questão da atuação do Laninha. Foi em 2023, né? Não, que 2020... foi Laninha. Foi 2024 agora, né? Que 2024 mudando para 2025. Tanto que agora a gente está saindo de uma fase Laninha e indo para a condição de fase neutra. Então, o que aconteceu? A gente ficou com as temperaturas elevadas praticamente o ano inteiro. Era um efeito regional? Não. Foi um efeito global em que a temperatura média da Terra atingiu valores ali da ordem de 1,5 graus. Isso porque os modelos de IPCC
já ajustava esse fenômeno para o final da década, ou seja, lá para 2030. A gente antecipou aí 5 anos antes. Então, esse processo de aquecimento que a gente vem acompanhando, até para poder a gente observar como a Terra se comportava, ele vai, né, quebrar esse paradigma e vai criar uma nova ordem climática que a gente ainda vai ter que pesquisar, estudar, saber quais foram os mecanismos que foram inibidos no meio desse processo de aquecimento para que não houvesse esse resfriamento nas regiões onde normalmente se esfria. Como também alterou o padrão de chuva em diversas áreas do mundo, que normalmente não se eram noticiadas, né? Então, por isso que essa questão de apenas o El Niño e Laninha fazer a regulação tanto da chuva como da temperatura do mundo, hoje a gente não pode mais ver numa forçante climática isolada. A gente tem que ver o conjunto de forçantes. O que mais está acontecendo ali em volta para então ter um prognóstico, né? Agora, e esse ano? A gente está agora no período neutro, né? Isso. E é muito bom, né? Porque acho que com menos variantes é mais fácil a gente ter uma previsão mais correta do que vai acontecer, né? Então, de acordo com os principais centros de meteorologia do mundo, no qual a gente analisa os modelos e a gente traz para o Espírito Santo, né, todos eles convergem para uma seguinte situação. Não há nenhuma tendência em anomalias específicas de chuva, né, tanto mais chuva ou menos chuva. Vale ressaltar um pouquinho, um ponto logo atrás, que agora estamos entrando na época menos chuvosa do ano aqui no estado. Então, chuvas que, se a gente pegar mensalmente, não chegam a 100 milímetros no trecho litorâneo. Já no interior, próximo à divisa de Minas Gerais, os acumulados mensais de chuva ficam na média ali em torno de 35, 30 milímetros, ou seja, são regiões onde não chove. Então, como a gente não tem uma perspectiva de chuvas acima da média ou abaixo da média, a gente mantém com um padrão climatológico em relação às chuvas. Por outro lado, a temperatura ainda segue, né, em viés de alta, ou seja, temperaturas acima da média em todo o estado, né, todos os modelos ali convergem para essa situação. O que acontece? Não é que, assim, vamos ter ali um dia de temperatura de 43, 44 graus. Porém, as frentes que normalmente avançariam na direção do estado, elas podem ficar bloqueadas e não causar um resfriamento tão acentuado como normalmente a gente espera nos meses de junho, julho, né, que normalmente a região serrana, nessa época do ano, a gente tem temperaturas abaixo dos 5 graus, nas regiões, né, de altitudes acima de 1.000 metros, temperaturas próximas de zeros, e no Pico da Bandeira, né, temperaturas negativas aí, né, pelo pico estar a 3 quilômetros de altura. Então a gente pode esperar aí temperaturas amenas, de acordo com a climatologia, sim. Porém, essas temperaturas amenas não serão tão frias como a gente vai esperar, como a gente espera de acordo com o resultado dos modelos climáticos. Ai, que pena, né? Todo mundo esperando aí um friozinho nesse inverno, mas vai ter, né? Vai ter um friozinho. Com certeza. A gente só não vai ter frios frequentes, mas com certeza, aquele momento, aquele friozinho, né? Se a gente for fazer um comparativo para aquele calorão que tivemos no começo do ano, agora as temperaturas têm ficado um pouco mais amenas. Elas ainda chegam nos 30 graus, mas as mínimas também já estão caindo um pouquinho. Agora, a gente está entrando, né? Na verdade, a gente está falando sobre mudanças climáticas o tempo todo. Uhum. Agora, aqui no Espírito Santo, o que a gente vê no clima? Que vocês têm um excelente histórico aí do clima do Espírito Santo. Já dá para ver essa mudança? Eu vou contar a minha experiência, né? Quando eu era pequena, eu lembro que fazia muito frio. Eu sou da região serrana de Venda Nova, então lá era muito frio. Eu não vejo mais esse frio há muito tempo. Quer dizer, essas mudanças climáticas já começaram a afetar o frio, a chuva aqui no estado? Então, né, no ano passado, né, o INCAPé, por meio da Coordenação de Meteorologia, lançou o Atlas Climatológico do Estado, né, que é um documento que a gente tem ali o retrato, né, da chuva, da temperatura, dependendo da época do ano. Né, e esse produto, né, ele tem uma tecnologia que, a partir das informações que foram geradas para formar esses mapas, a gente consegue extrair esses dados em cada ponto. Mas aí o que acontece?
a gente percebe justamente esse efeito, como a gente conversou há pouco. A frequência, né, dessas entradas das massas de ar, né, de origem polar, em função, né, da diminuição da frequência delas de avançar até o estado, né, ele tem provocado, digamos, a alteração justamente, digamos assim, de temperaturas mínimas extremas, né, elas não têm mais alcançado aquele valor como se a gente observasse há anos atrás. Lógico, não é um efeito local que isso, digamos assim, isso não é resultado de um efeito local. Né? Ele faz parte de um conjunto de situações que acabaram se interferindo no clima em que essas frentes não vêm avançando. Né? Elas têm, digamos assim, interagido, né, com essas grandes massas de ar quente e seco, né, associado aí à alta semipermanente do Atlântico Sul, que elas estão impedindo que esse ar mais gelado chegue até o Espírito Santo. É por isso que as temperaturas têm ficado amenas ainda, porém não tão intenso, não trazendo um frio tão intenso como a gente observava nos outros anos. Então, por isso é que a gente observa, né, esse aumento médio das temperaturas mínimas aqui no estado. Agora eu vou entrar em quase uma teoria da conspiração aqui, mas que também não é, né? Porque tem sentido. Porque a gente tem alguns meteorologistas que eles falam em arrefecimento, né, em esfriamento global. Outros falam igual, né, a maioria, né, fala do aquecimento global. Hoje em dia se fala muito em mudanças climáticas, até porque partes do globo a gente tem nesse inverno, a gente viu nevascas assustadoras nos Estados Unidos, aí a gente viu nevascas assustadoras na Europa, aí a gente vê um verão de 40 e tantos graus na Itália depois. Então, o que está acontecendo com o clima? Eu acredito que nenhum dos dois, nem aquecimento e nem arrefecimento, já não cabem mais. Cabe mudança climática. O clima ficou doido, sabe? Vamos lá. Eu parto do seguinte princípio, né? Até saindo um pouco da polêmica que normalmente acaba até prejudicando, né, digamos assim, a geração de estudos, né, mais assertivos em relação ao processo de mudanças climáticas que a gente vem observando, da seguinte forma. Às vezes, quando você vai fazer, né, os estudos, para poder você constatar uma situação, a primeira coisa que você tem que recorrer aos dados. Então, é importante que nós tenhamos uma rede de dados bastante densa, né, com os dados gerando ali, porque ali, ao longo do tempo, a gente vai observar essa tendência. Tanto que na pergunta anterior, né, a gente respondeu justamente essa evolução da diminuição dos eventos de friagem. Isso por quê? Porque é baseado em dados. Né, dados medidos em estações meteorológicas, né, outros equipamentos que nos últimos anos passaram, né, a ampliar o conjunto de dados que os pesquisadores analisam, né, a própria ciência de dados hoje, né, ela tem facilitado muito, né, alguns estudos, algumas pesquisas que antigamente não tinham respostas conclusivas e hoje passaram a ter. Então, assim, essa tendência de aquecimento, né, algumas pessoas atuam como natural, outras pessoas associam essa tendência de aquecimento com os fatores antrópicos. Mas o que a gente tem observado nos últimos tempos é que, de fato, né, a gente está em viés de aquecimento, a contribuição, né, do modo de produção que a gente tem hoje, ela contribui para a manutenção desse viés de aquecimento. Então, a gente não pode dizer realmente se daqui a 5, 10, 15 anos possa ter uma mudança. Pode ter um viés, uma mudança natural? Pode ocorrer. Porém, é que nem, vamos supor assim, você passou a vida toda fazendo a medição da sua pressão atmosférica, fazendo uma certa analogia. Né? A sua pressão atmosférica, ela é tanto a pressão sistólica como a diastólica, ela fica, né, num patamar alto. A pressão arterial. Uhum. A pressão arterial, ela fica num patamar alto. Então, assim, quando você, né, chega num momento que você, por exemplo, no momento de noite, no momento de repouso, ela cai, né? Então, essa tendência natural, ela sempre vai existir. Porém, mesmo caindo, ela permanece alta. Então, mesmo se daqui a 10, 15 anos tivermos um padrão de resfriamento,
mas olha o que a contribuição humana fez para manter esse patamar alto, mesmo caindo, né? Então, assim, a gente analisa esse processo de mudanças climáticas não pelo desenho natural, mas pelo incremento que as ações humanas fizeram em cima dele, né? Tanto que a gente, como você citou, a gente tem percebido, né, eventos meteorológicos extremos que a gente esperava ocorrer de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, ocorrendo de forma recorrente todos os anos, né? Secas recorrentes na região amazônica, enchentes no centro-sul do Brasil, né? O semiárido nordestino ampliando de tamanho, porque a partir dos dados que nós analisamos, o conjunto de dados, ele tem trazido essas respostas. Então é por esse motivo que a gente faz essa constatação em cima de dados, ou seja, respostas baseadas em ciência pura aplicada. Fora isso, lógico que são, né, interesses que querem, digamos assim, exibir ou omitir informações. Quem trabalha com ciência trabalha com dados, trabalha com respostas. Podem ser agradáveis ou não, né, mas a gente tem que se adaptar baseado nessas respostas que nós extraímos dos dados. E com o histórico, né, que vocês têm uma gama aí de histórico, como a gente tinha falado, e uma coisa também que chama a atenção, que às vezes são bolsões também, né, são coisas pontuais, grandes catástrofes em alguns lugares, né, que acontecem. Hugo, eu queria agradecer de novo você, né? A gente sempre está junto aí no Aqui Notícias, agora aqui no Sustentabilidade Brasil. Já convidá-los para outros bate-papos. Queria que você fizesse, então, aqui as suas considerações finais. Então, Fernanda, em primeiro lugar, em nome do Incapé, agradecemos mais uma vez a oportunidade. Eu acho que a nossa parceria de longa data nos dá a liberdade de ter momentos como esse, né? De conversas abordando sobre o tempo, clima, mudanças climáticas, no dia a dia, ou então a previsão do tempo, né, como é feito pela equipe de meteorologia do Incapé. Além disso, né, essa sinergia com Sustentabilidade Brasil, ela potencializa mais essa interação, então desde já agradecemos os próximos convites. Também, né, falar para a população, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais, né, do trabalho desenvolvido pela Coordenação de Meteorologia, né, o desenvolvimento de produtos novos. Perdão, é só acessar meteorologia.incapé.es.gov.br e também aproveitar momentos como esse para poder a gente refletir, né, como a gente encara hoje as mudanças climáticas e o que nós podemos fazer para poder, né, ou melhorar ou então se adaptar às situações novas que estamos vivendo. Então, acho que hoje, né, por ser um tema que está sendo amplamente debatido, amplamente discutido, a população ela tem que se interar junto, tem que chegar junto, né? Vale ressaltar que esse ano é um ano especial para o Brasil, com a ocorrência da maior conferência climática, né, aqui, né, lá no Pará, lá em Belém, na minha terra natal. Então, a gente sabe, né, que o Brasil está no centro das discussões do clima no mundo e a população não pode deixar passar nisso, né? Vamos ter políticos, vamos ter lideranças, vamos ter decisores, mas também a população ela tem que fazer parte, né? Nem que seja ali para dizer, olha, nós estamos sendo afetados por essas catástrofes, por essas enchentes, então, por favor, nos ajudem a poder sair dessa situação. Perfeito, obrigada. E a você que acompanhou a gente até aqui, o nosso muito obrigada e até a próxima.